Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Fala Geral TV na área. Lógico, tá todo mundo muito feliz porque a gente é tetracampeão da Copa do Brasil. Calamos os antes. E o Neto, né, depois da partida falou que o Flamengo é menor que o Fluminense, que o Vasco e que o Botafogo. Isso aí é muito chororô, muita dor de cotovelo. A gente vai falar também sobre o caminhão de dinheiro que o Flamengo já ganhou nesse ano de 2022 em relação às premiações, mais de 130 milhões de reais, em relação ao destino. O destino colocou frente a frente ali Rodinei e Fagner. Um mereceu realmente perder o pênalti e o outro realmente mereceu fazer esse gol. Em relação a direito de transmissão do Campeonato Carioca, a partir do ano de 2023, Flamengo e Fluminense negaram o acordo. E é lógico, eu vou falar sobre a liderança do Gabigol, que não fez uma partida muito boa, mas inflamou a torcida e a gente virou o jogo naquele momento ali dos pênaltis. Essas e outras vocês encontram agora na Fla Geral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e já sabem, né? Flamengo, campeão da Copa do Brasil, a Golcase chegou e já mandou essa capinha. Olha que capa braba que a Golcase fez em comemoração, em homenagem a esse título do Flamengo, esse tetracampeonato, muito lindo essa capinha. E já sabe, né? A Golcase é licenciada oficial do Flamengo. Cliquem no primeiro link aqui na descrição para vocês irem para o site deles e ver a quantidade de capas maravilhosas que tem, não só para iPhone, também para Samsung, para Xiaomi, para Motorola. E comprando 4, vocês pagam apenas 2 e botando o cupom da Fla Geral TV, 5% de desconto. Já sabe, clique no primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, um caminhão de dinheiro, isso com certeza deixa os antes desesperados, que o Flamengo já ganhou nesse ano de 2022, somente com premiação. Não vou nem comentar a renda do jogo, que foi a maior da história, quase 12 milhões de reais de renda em apenas uma partida. Isso aí realmente é surreal. E eu vou falar para vocês agora em relação às premiações. O Flamengo já garantiu nesse ano de 2022 em torno de 135 milhões de reais apenas com premiações, cara. Vocês imaginem os antes vendo isso, os adversários, a imprensa paulista, eles devem chorar muito na cama, porque é um lugar quente, um lugar bom para se chorar. Vamos lá falar para vocês agora das premiações que o Flamengo já recebeu nesse ano de 2022 e aí a gente somando tudo dá esse valor aí. 2 milhões de reais o Flamengo recebeu pela Supercopa do Brasil, ok? Mesmo com o vice-campeonato. Copa do Brasil foram 76 milhões de reais. Uma grana muito boa, né? Por isso que os argentinos ficam desesperados. Quando a imprensa argentina fica desesperada, né? Quando fala em relação à premiação da Copa do Brasil, eles falam, pô, como é que pode? Só a Copa do Brasil paga em torno de 80 milhões de reais para o campeão. E é isso mesmo, cara. O Brasil tem uma economia forte, consegue pagar esse valor. A Globo também bota um valor muito alto em relação ali à transmissão da Copa do Brasil, porque eles têm uma audiência surreal, né? Vamos lá. Copa do Brasil, 76 milhões, né? Quase 77 milhões. Copa Libertadores, Flamengo já garantiu 40 milhões de reais. Caso vença o título, o Flamengo garante em torno aí de 120 milhões de reais, um valor surreal, né? Em relação ao Brasileirão, se o Flamengo ficar em terceiro, o Flamengo vai ter em torno aí de 30 milhões de reais para receber. Então, estou botando logo a posição que o Flamengo já está no Campeonato Brasileiro para a gente poder fazer esse levantamento, né, cara? Um valor muito alto de dinheiro. Eu gosto sempre de lembrar, na década de 90 a gente sofria na parte financeira, mas graças a Deus, hoje em dia, com a diretoria passada, né, o Bandeira de Melo começou com isso, o Landim continua mantendo essa situação de conseguir pagar o salário em dia, conseguir ter uma arrecadação gigantesca de tudo quanto é lado, né? As receitas do Flamengo são uma fatia de... É como se fosse uma pizza, né? Se você fatiar, vem um pedaço ali de sócio-torcedor, um pedaço de direito de TV, um pedaço vem de premiação, outro pedaço vem em relação à venda de jogadores. Então, o Flamengo não depende de um mecenas. E isso é muito bom e legal, né? Da gente já ter garantido pelo menos 140 milhões de reais para esse ano aqui. E se tudo der certo, mais 120 milhões. É um valor muito alto, né? Seriam, no total, aí, em torno de 250 milhões de reais, caso tudo dê certo. Se Deus quiser, vai dar certo contra o Atlético Paranaense. E nação rubro-negra falando sobre a justiça que aconteceu nesse jogo em relação a Rodinei e também ao Fagner. Para quem não lembra, há uns anos atrás, o Fagner praticamente encerrou a carreira do Ederson com uma entrada criminosa, onde o juiz, né, fez vista grossa, não deu nem falta naquele lance. E aí, na hora dele bater o pênalti, eu falei pro meu filho, filho, ó, ele vai perder esse pênalti, porque se existe justiça, ele vai perder por tudo que ele já fez
com a torcida do Flamengo. E aí ele foi lá, perdeu o pênalti. Meu filho, pai, você falou, eu falei sim, porque a justiça é para ser feita e foi feita. E aí na hora do Rodinei bater aquele pênalti que por acaso, né, ficou nos pés ali do Rodinei para poder ser o autor ali do gol do título, eu falei pro meu filho também, falei, filho, justiça vai ser feita, o Rodinei merece por tudo que ele já passou aqui no time do Flamengo. Ele foi lá, converteu o pênalti, muita felicidade, muita alegria. Nação rubro-negra acordou como hoje, né? Daquele jeito, todo mundo botou seu manto, foi trabalhar, feliz da vida, e o Brasil, com certeza hoje, está mais feliz. Mas uma revelação que o zagueiro Davi Luiz fez foi bastante interessante sobre o Rodinei. Ele revelou que o Rodinei foi aos prantos para a casa dele, pedindo ali uma ajuda, uma força, para poder sair daquela fase ruim. E aí, Davi Luiz foi lá, conversou com ele, tirou o profissional, o melhor do profissional que ele tem de dentro dele e pôs para fora. E hoje em dia o Rodinei consegue ser um dos melhores laterais do Brasil jogando na lateral direita. E nação, foi muito engraçado o programa da Bandeirante que o Neto apresenta. Se eu não me engano é Craques de Bola. O Neto tava te arrancando os cabelos todos, né? Ele tava revoltado e, mais uma vez, ele surtou totalmente. Chegou e falou que parabéns pro Flamengo, que ganhou o título, que por sinal é menor que o Botafogo, menor que o Fluminense, menor que o Vasco, e o Corinthians só não ganhou porque foi roubado. Cara, é muito chororô, esses caras não aceitam. A imprensa paulista não aceita o tamanho que o Flamengo tá alcançando, né? E vai alcançar um tamanho muito maior em relação a títulos, em relação a elenco, em relação a a receita, né, que a receita anual do Flamengo é monstruosa. E os caras não aceitam, os caras ficam revoltados. Falar que foi roubado, o que foi roubado aí? O que foi roubado, meu filho? 2 lances do Flamengo ali, 2 gols do Flamengo foram anulados, bem anulados. Os lances, o primeiro eu nem sei muito, o segundo realmente estava impedido. Aí vai falar que foi roubado? Roubado, para quem não viu, o lance do gol do Corinthians era para ter sido anulado, porque o árbitro que estava ontem totalmente tendencioso a favor do Corinthians, tá, Neto? Isso você não falou? Na hora ali do gol do Corinthians, o atacante do Corinthians empurra o zagueiro do Flamengo. Empurra, foi uma falta claríssima, que aí o juiz se fez de cego, como estava acontecendo ontem, e aí anteontem. E aí depois de algum tempo saiu o gol do Corinthians. Então, se fosse para ter justiça, se fosse para falar, roubaram, o Flamengo que teria sido roubado nesse lance. Então a arbitragem errou contra a gente e acertou lá e não dá o pênalti. Todo mundo falou que aquilo ali não foi pênalti, tá? Aquele lance lá que a bola bateu na mão do Léo Pereira. Então, sem chororô, né? Sem chororô. Aceita que dói menos, tá? Vou te dar uma chupeta aí pra você ficar mamando a chupetinha, pra você não ficar chorando tanto, tá bom, neném? E agora, nação, falando sobre direitos televisivos aí do Campeonato Carioca a partir de 2023, né? A gente não sabe quantos anos aí vai ser fechado esse acordo, mas a verdade é a seguinte: em relação a isso, segundo o Rodrigo Matos, do UOL, o Flamengo e o Fluminense recusaram uma oferta de em torno de 60 milhões de reais para ter o direito de transmissão ali do Campeonato Carioca em uma empresa chamada Brax. O Flamengo e o Fluminense recusaram, e o motivo do Flamengo ter recusado é o seguinte: 60 milhões de reais seriam divididos para os clubes, né? E a Brax ficaria também com pay-per-view. Aí o Flamengo falou, não, negativo. Isso aí não vai ser lucrativo pra gente. A gente não quer esse tipo de acordo. Então o Flamengo e o Fluminense, não sei qual foi o motivo do Fluminense, eles negaram esse acordo. Então volta às negociações para o direito de transmissão do Campeonato Carioca de 2023. E também dos outros anos, se não me engano, vão ser 5 anos ou 3 anos de acordo, e o Fluminense também negou. Então vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, porque novas negociações vão ser abertas, e espero que o Flamengo feche com alguma empresa que transmita o jogo de uma maneira legal, né? A Record, eu não gostei da transmissão da Record no campeonato, tinham ali ângulos de câmeras muito ruins, não sei se a Globo vai fazer algum tipo de oferta, mas a verdade é a seguinte: o Flamengo não quer perder o pay-per-view, porque para os outros times é lucrativo, né? Botafogo, Vasco, até mesmo o Fluminense, não tem uma torcida tão grande. E aí aceitaram, né? O Fluminense que negou, mas Botafogo e Vasco, eles aceitaram esse acordo porque para eles é bom. Eles não têm uma torcida tão grande que possa pagar tanto de pay-per-view. E o Flamengo, do lado aqui do Flamengo, o Flamengo não quis essa relação aí de ter que entregar também o pay-per-view, porque não vale a pena. O Flamengo lucra muito com o pay-per-view e acredito que daqui a alguns anos
os times cariocas vão conseguir fechar um acordo melhor aí com alguma empresa e o Campeonato Carioca vai deslanchar sem a Globo. Ou vamos aguardar, ver se a Globo faz algum tipo de proposta, mas eu acho muito difícil, porque o que os clubes querem, principalmente o Flamengo, é um dinheiro muito maior do que as empresas oferecem. Galera, agora eu vou falar sobre o Gabigol, que não fez uma partida tão boa na data de anteontem, mas ele mudou totalmente a atmosfera do jogo, né? Para quem conhece futebol sabe, tomar um gol no final do jogo e levar para os pênaltis, o time que fez o gol vai estar com a moral lá em cima. Sendo que, na hora dos pênaltis, Felipe Luiz já perdeu o primeiro gol. A atmosfera já deu uma baixada ali, mas o Flamengo foi lá, fez os gols, mas principalmente o Gabigol, que não fez uma ótima partida, mas mostrou que é um líder e entende que aquele momento a torcida também precisava ser inflamada. E foi o que aconteceu. O Gabigol fez o gol de pênalti, na hora que ele fez o gol, ele comemorou de uma forma tão efusiva, ele chamou a torcida, ele mudou a atmosfera. Naquele momento ali, fico até arrepiado, cara, só de lembrar, naquele momento ali, o Flamengo começou a virar o jogo na hora dos pênaltis, porque a partida do Flamengo não foi uma partida legal. Não gostei desse recuo que o Flamengo fez. O Flamengo recuou muito, o Flamengo não sabe jogar desse jeito. Mas aí, depois daquele lance ali, queria até que vocês comentassem se vocês acham realmente que aquele lance ali do Gabigol, aquela comemoração, aquela inflamada que ele deu na torcida, fez realmente o jogo dar aquela virada de chave que a gente precisava. Eu achei muito isso, o Gabigol mostrou ali que realmente é um líder e sabe entender o momento que o líder tem que agir. E mesmo ele não jogando tão bem, ele agiu, para mim, no momento certo. Felipe Luiz até falou sobre isso, o Flamengo não sabe jogar, não é o DNA do Flamengo jogar se defendendo. Não pode ter esse tipo de postura contra nenhum time. O DNA do Flamengo é ataque, né? Então o Felipe Luiz foi bem assertivo também nessa observação de que o Flamengo não pode jogar do jeito que jogou anteontem.